Olá, meu nome é Camila Zitio, eu sou doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal da Bahia. Eu defendi a minha tese em janeiro de 2021 e a minha área de interesse e pesquisa é a filosofia medieval, principalmente o período escolástico, com Tomás de Aquino. O objetivo principal da minha tese foi o de demonstrar o caráter político da lei natural em Tomás. E aí eu acho que a primeira pergunta que o espectador vai me fazer é: mas o que é a lei natural, Camila? Bom, a gente sabe que as leis humanas, elas representam um conjunto de regras escritas e promulgadas pelas autoridades legislativas que tem a função de ordenar, organizar e punir as nossas ações dentro das comunidades políticas das quais a gente faz parte. A lei natural, considerada aqui num sentido geral, e porque não foi só o Tomás de Aquino que falou sobre a lei natural é um conceito que tem uma longa tradição na história da filosofia, então a sua definição também é compartilhada por muitos autores. Então, entendida no sentido geral, ela tem a mesma função que a lei humana. Então, reger, ordenar e punir as ações, as nossas ações. No entanto, ela se diferencia da lei humana porque ela não é uma lei escrita, então ela não faz parte de uma constituição particular. E ela não é uma lei particular, ou seja, ela não está ligada a um estado, a um país, a uma nação. Ela é uma lei comum, universal. Comum, universal aqui, a nossa natureza, tá? Porque, enfim, somos todos seres humanos, compartilhamos de uma mesma natureza racional. Para a gente entender melhor o que é a lei natural, vamos pensar nas leis naturais de caráter físico. Então, a natureza é perceptível, né, que o cosmos tem leis naturais que fazem com que funcione toda a sua organização e o seu ordenamento, né? Tudo isso se mantenha como tal. Segundo Tomás de Aquino, há na nossa natureza racional também um pequeno conjunto de regras que fariam com que a gente agisse em conformidade com aquilo que é próprio da nossa natureza. E aí, também o espectador pode me perguntar, mas o que é próprio da nossa natureza, Camila? Há muitas coisas que são próprias da nossa natureza. Mas o Tomás, como um leitor de Aristóteles, né, como grande comentador, maior comentador de Aristóteles, e intérprete, ele tem a noção, ele defende, né, que o fim da natureza humana é a felicidade. E aqui a felicidade é um conceito muito amplo para eu explicar em pouco tempo, mas vamos considerar que a felicidade é um estado de bem-estar e bem-viver, tá? Que envolve questões físicas, intelectivas, políticas, morais, enfim. Felicidade é um estado de bem-estar e bem-viver. Só que para os seres humanos chegarem, atingirem esse estado, muita coisa tem que acontecer na vida deles antes. E o Tomás de Aquino, então, coloca 3 regras básicas que compõem a lei natural, né? 3 preceitos básicos que compõem a lei natural, que ordenam as nossas ações em conformidade com a nossa natureza para que a gente atinja, em algum momento, o nosso fim último. E quais são essas 3 regras básicas que compõem a lei natural? A conservação da vida, a procriação e a vida em comunidade. Então, conservar a nossa vida é essencial, procriar e viver em comunidade, né? Então, viver em conjunto, porque o homem, os seres humanos, a natureza humana, ela foi feita, ela é natural que ela viva em conjunto com outros seres humanos, tá? Bom, então esses vão ser os 3 preceitos da lei natural que, segundo Tomás, vão ser dados à natureza humana quando ela é criada por Deus. E é aqui que, de fato, começa a desenrolar a problemática da minha tese, que se concentrou a esmiuçar principalmente o chamado Tratado da Lei, que aparece na Suma Teológica, que é a maior obra do Tomás de Aquino. Antes de adentrar as questões que tratam exclusivamente da lei natural, a tese ela vai ser dividida em 4 capítulos. No primeiro é um capítulo de ordem histórico-filosófica, no qual eu vou falar do desenvolvimento do conceito de lei natural na história da filosofia e das fontes do Tomás de Aquino, como, por exemplo, Aristóteles, Agostinho e, no caso da lei, principalmente Cícero,
tá? O Tomás foi buscar muitas das referências dele em Cícero, na jurisprudência romana, então o Aristóteles perde um pouco de lugar aí no Tratado da Lei. Um segundo capítulo, eu vou tratar sobre as visões de alguns comentadores sobre a filosofia política do Tomás, desenvolvida no Tratado da Lei, em conformidade com o Tratado das Virtudes e o Tratado da Justiça, que também todos aparecem na Suma Teológica, e em conformidade com outras obras políticas do Tomás, como o De Regno. E eu vou fazer, além disso, alguns apontamentos gerais sobre outros tipos de leis discutidas pelo Tomás, a saber, a lei divina, a eterna e a lei humana, que tem uma relação intrínseca com a lei natural, quando essa passa a fazer parte da comunidade política. Bom, e por fim, num terceiro e num quarto capítulo, eu vou tratar especificamente do conceito de lei natural e vou adentrar o seu universo epistemológico, moral e principalmente político. Bom, em resumo, no que diz respeito ao conhecimento, eu preciso esclarecer aqui ao espectador e à espectadora que, apesar de ser dada por Deus a nossa natureza, apesar de ser comum, de ser universal, a gente não conhece instantaneamente a lei natural. Há todo um processo intelectivo, segundo Tomás de Aquino e segundo alguns comentadores, um processo histórico de conhecimento para que o homem, para que os seres humanos possam vir a conhecer a lei natural. Então, não é necessário que nós a conheçamos, tá? Há muitas questões envolvidas nesse processo de conhecimento da lei natural. Bom, do ponto de vista moral, eu vou falar um pouco sobre a relação que a lei natural estabelece com outras regras, né? Como, por exemplo, as virtudes. E, por fim, do ponto de vista político, que é o centro, o cerne desse trabalho, eu procurei defender na minha tese, a partir da visão de alguns comentadores, a partir do próprio texto do Tomás, tá? E a partir da visão moderna que se tem da concepção de lei natural, de que a lei natural, ela não é uma lei pura e simplesmente metafísica e teológica, uma lei dada por Deus, uma lei que não tem uma função dentro da comunidade política. Não, ela tem uma função. A ideia é de que a lei natural, ela leva os seres humanos a viverem em comunidade política e ela vai assumir dentro dessa comunidade política uma função legal, junto a outras regras, como as leis humanas, tá? Por quê? Porque mesmo que a lei natural ela não seja escrita, a lei humana é escrita. E há muitas leis humanas positivas que salvaguardam preceitos da lei natural, ou seja, que estão ligadas à preservação da nossa vida, da nossa família, da própria comunidade política, porque essa, na verdade, deveria ser um dos pontos principais da lei, né? Ou seja, ser uma lei justa que preserve, que sustente a unidade da comunidade política. Então, essa é aquilo que eu tentei demonstrar na minha tese. Eu tentei demonstrar esse caráter político e legal que a lei natural assume quando ela adentra, a partir da natureza humana, ou seja, dos seres humanos que compõem a comunidade política, a função legal, política, que ela assume junto com outras regras dentro da cidade, do estado, da nação. Além disso, essas regras, né, que salvaguardam esses princípios básicos para a nossa vida, que já estavam subscritos na lei natural, elas, historicamente, no processo histórico, né, do desenvolvimento humano, elas vão compor, elas vão ser o passo inicial para o surgimento de um conjunto, ou seja, de vários conjuntos de direitos de caráter comum e universal ligados à natureza humana, como, por exemplo, os direitos humanos e mesmo o direito das gentes, que hoje a gente conhece como direito internacional. Então, acho que é isso. Basicamente é isso que eu tentei fazer e demonstrar na minha tese. E fica o convite para leitura do texto e para conhecer um pouco mais, não só da lei natural, mas da filosofia política do Tomás de Aquino. Obrigada.